Muito boa tarde a todos para mais uma reunião pública do Executivo, esta com uma alteração de horário e de calendário em relação ao que é hábito. Portanto, para evitar fazer uma reunião a 7 de agosto, manifestamente já cá estaria pouca gente, achámos que tínhamos mais gente a 31 de julho, não temos, mas é bem-vindo como sempre. E portanto, como é hábito, Obrigado, já. Esta reunião começa sempre com a intervenção do público e, portanto, pergunto se deseja usar a palavra. Eu queria só, dado a natureza da intervenção e a duração da intervenção, não responder, mas dar algumas notas sobre vários dos pontos que tocou. Em particular sobre a parte final, em relação à necessidade de reforçarmos a nossa resposta social. Há uma diferença de natureza que não tem comparativo, o caráter de última fronteira do Estado que as juntas de freguesia cumprem nas zonas rurais, como aquelas que descreveu, não é uma função que caiba a uma junta de freguesia desta dimensão e que, na verdade, está a 5 minutos de uma loja do cidadão, a 5 das finanças. Portanto, há uma série de respostas do Estado que não permitem que nós o façamos. No entanto, eu concordo, em primeiro lugar, e sobre serviços públicos do CUR. Concordo com a necessidade de tentar integrar o máximo possível de serviços nos balcões das juntas de freguesia, por um motivo simples. Falta a necessidade de multiplicarmos infinitamente os pontos de atendimento da administração central, leva, apesar da inteligência artificial e a necessidade de vir a rever reformas, um dia possa levar a que concluamos que isto está errado, o que eu vou dizer. Mas hoje já toda a gente acha isto. Termos um posto de atendimento montado tem um determinado consumo de recursos, que significa genericamente 2 salários. É impossível ter um posto de atendimento montado com menos 2 funcionários. Ora, se nós só passamos, ou se o grosso das nossas competências administrativas são competências que são cada vez menos exercidas, e aqui o caso típico do atendimento de balcão, do atestado de residência, é uma coisa que praticamente já não existe, ou que cada vez é menos relevante, tem uma importância para a imigração que porventura até devia deixar de ter. Eu, aliás, tenho muitas dúvidas, tendo o grosso da imigração concentrado em Lisboa e no Porto. Freguesias com dezenas de milhares de habitantes. Partirmos do princípio que o Presidente de Junta pode atestar com rigor, ou com conhecimento de causa sequer, se aquela pessoa vive ou não vive naquele território para efeitos de imigração, uma coisa bastante surreal até. Bom, mas o que interessa há de facto uma disponibilidade dos serviços para prestarem outros serviços. Aquele número de horas em que aquele local está aberto permite enquadrar mais trabalho administrativo de outras entidades do Estado, que podem desviar recursos para fazer outras coisas. O caso típico disto é o centro de saúde, é o evidente, é a polícia, mas a polícia estará a estudar um piloto para que aconteça, mas eu acho que na verdade também não há muito interesse dos agentes que assim aconteça, porque a verdade é que o trabalho administrativo vai servindo de desculpa para não fazer o trabalho de patrulhamento de proximidade, que é objetivamente uma obrigação que não é cumprida em esquadra nenhuma do país. Bom, no caso do serviço do centro de saúde, o problema ainda não conseguimos descobrir exatamente qual é. O contrato está assinado, está em funcionamento há 2 anos, equipámos a sala, prestámos alguns serviços. Neste momento chegou-nos assim uma informação meio caída do céu de que o serviço tinha sido suspenso, ninguém nos tinha dito nada da ARS, nunca conseguimos fazer marcação de consultas, que é uma coisa também estranha, mas nunca fomos capazes, os médicos desmarcavam sempre as consultas no próprio dia.
Levou, aliás, a uma troca de palavras menos feliz ou menos agradável entre mim e uma médica ou uma coordenadora do centro de saúde, é o que é. Mas durante muito tempo não tínhamos condições físicas na nossa atual sede, que também não é uma sede, que não é um edifício que esteja preparado para poder servir como delegação do Estado. As suas acessibilidades são uma tragédia. Mas finalmente conseguimos ultrapassar 2 problemas, nos últimos 2 meses talvez, 2 problemas que tínhamos que tornavam inviável, que não podíamos sequer concorrer à abertura de um espaço cidadão, que é o que permitirá renovar cartões de cidadão, renovar passaportes, prestar uma série de serviços de loja de cidadão no balcão da Junta de Freguesia. Portanto, já temos a rampa que garante a acessibilidade a todos, temos, e isto é extraordinário, como é que a sede da Junta de Freguesia é ali há 30 anos e nunca tinha tido uma casa de banho de acesso público. É assim uma coisa incompreensível para mim em 2022, mas também não acho muito compreensível nos anos 90, para ser sincero. Portanto, esses 2 assuntos estão resolvidos e será uma parte de novos serviços públicos que prestaremos. Na ação social, nós alterámos. Eu tive que assumir o pelouro durante o mandato passado, numa divergência com a vogal que eu tinha anteriormente, porque eu entendi que devíamos alterar a forma como olhávamos para os apoios sociais. Os apoios sociais, havia um entendimento durante muitos anos que o foco tem que ser o evitar de qualquer abuso de qualquer euro, o que para aplicar um fundo social, que é um fundo de emergência, é uma contradição nos seus termos. E, portanto, nós tínhamos números muito baixos de execução de fundo de emergência social e hoje em dia não temos. Gastamos tudo, gastamos 30 vezes mais, 20 vezes mais do que gastávamos e fazemos queixas ao Ministério Público quando há necessidade. Só tenho sinalizado para aí um caso que só tive que assinar, julgo eu, uma denúncia ao Ministério Público por fraude. A verdade é que nós melhorámos muitíssimo a nossa resposta. E, portanto, nós para este mandato partimos com uma visão diferente de melhoria da resposta integrada. E, portanto, tentar, por um lado, manter e reforçar o trabalho que já fazemos conjunto com a saúde, apesar de não ser fácil fazê-lo com a saúde, mas tentamos. E com a Santa Casa da Misericórdia, e eu acho que a concertação é absolutamente transparente, clara, fluida, em todos os níveis da direção dos serviços, tanto ao nível do executivo como a qualquer nível, tanto das chefias intermédias como dos técnicos. O trabalho funciona muito bem com a Santa Casa. Com a Câmara Municipal é mais difícil, mas pronto, vamos trabalhando. Mantemos o transporte social, apesar da Câmara ter revogado o contrato de delegação de competências que financiava aquele projeto. São escolhas políticas do Executivo Municipal, estão no seu direito de as tomar. Nós mantemos a resposta a esforço, mas mantemos-la. Mantemos o investimento no radar, somos das freguesias da cidade, se não a freguesia da cidade, não tenho por certo se somos a que tem mais ou não, mas com maior percentagem de cobertura da rede do radar e, portanto, isso permite-nos ter uma porta de entrada nas casas de muita gente, em particular de pessoas mais velhas, que estejam ou não em situação de isolamento, mas mais do que isso, criar uma relação com essa comunidade para que, caso se vejam ou numa situação de dependência ou numa situação de isolamento, já façam parte da rede e, portanto, o trabalho é muito mais simples. Vamos reforçar, em setembro, um dos nossos objetivos é tentar conseguir mais 1 ou 2% de cobertura dessa rede, vamos mesmo continuar a apostar. Teremos que avançar na teleassistência, esse é o caminho. É pena que a Câmara tenha a agenda suspensa no que toca à teleassistência, mas nós, mais mês, menos mês, se a Câmara não avançar e também não tivermos novidades da Santa Casa, teremos que nós encontrar aqui um caminho qualquer para explorar, porque não podemos continuar a adiar infinitamente a teleassistência como resposta. Nós temos um caso que explica bem a importância da teleassistência e porque é que o radar não chega para esta resposta. De uma senhora que teve visita domiciliária na quinta, visita domiciliária na sexta, caiu na sexta à tarde e felizmente teve visita domiciliária na segunda de manhã e, portanto, está viva. Se não tivesse tido 3 visitas domiciliárias numa semana, na terça ou mais certo era que já não tivesse cá para contar a história.
A situação resolveu-se, a senhora teve que seguir para cuidados continuados, como é habitual a partir de determinada idade, mas com um botão de pânico, nada disto teria acontecido. Na própria sexta à tarde saberíamos todos o que é que tinha acontecido. E, portanto, nem que seja o botão de pânico, é um caminho que vamos ter que seguir. Bom, isto era uma das coisas que queria dizer sobre isto. Dar nota sobre, só mais duas coisas. Tentámos montar 2 projetos de literacia financeira, nenhum deles correu bem. As empresas não estão vocacionadas para fazer isto, os alunos na universidade não consegui descobrir exatamente para que é que estão vocacionados. Estamos neste momento a articular com o gabinete da Câmara, que a Câmara terá montado literacia financeira, mas que perde, lá está, na distância. Há uma distância demasiado grande para que o serviço funcione convenientemente, ou seja, as pessoas que procuram respostas de literacia financeira procuram-nas numa coisa de proximidade e com muito pouca vontade de lá ir. Ninguém quer ir. E, portanto, a ideia de venha aqui ao Campo Grande 28, bom, isto, só chegar ao Campo Grande é um inferno e as pessoas não sabem que chegando dentro do edifício ainda é pior. E, além disso, tivemos um outro problema aí na Assembleia de Freguesia, que é tentarmos montar um centro de arbitragem para resolver alguns problemas de habitação e foi chumbado. Pela direita e pelo PCP, julgo eu, coligação que só surpreenderá alguns, e portanto estamos a tentar construir uma solução que sirva a alguém neste caminho. Portanto, acho que eram estas as notas que queria dar sobre este assunto. Se calhar fica mais barato mudar a Vila Franca de Xira para um sítio onde não passa o TGV do que estar a desviar o TGV. Não é possível. Mas, já agora dar nota, só é o momento, às vezes também há tempo para estes momentos nas reuniões públicas do Executivo, é o momento da informação que ninguém quer saber, é porque que tem que ser presencial a escritura. É uma tradição. Não, isto já agora ficam só a saber. Eu passei muitos anos da minha vida a estudar Direito, a aprender coisas inúteis como esta. O fundamento é o seguinte: é uma prática de direito romano que se mantém, que tem a ver com a publicidade dos atos. E entende-se que o ato só é público se a leitura for feita em voz alta. Ora, isto é uma coisa só equiparável já agora a um outro procedimento, especialmente o tempo que uma pessoa perde na faculdade. Um outro procedimento apaixonante, que é os noivos, quando pretendem casar, põem o seu nome. Antes fechavam-se numas termas, iam a banhos e o nome ficava afixado na praça, onde ficavam também as termas. Hoje retiraram-se as termas, mas os nomes continuam a ser afixados à porta da conservatória. Não é online já agora. É um sítio onde ninguém passa naquela conservatória, mas estão lá os nomes. Quando é pela igreja é um bocadinho menos deprimente, porque também é fixado à porta da igreja e aí pode ser que alguém veja. Pronto, partilhados estes meus conhecimentos de matéria registral romana, que afinal serviram para qualquer coisa algum dia na minha vida, não estava à espera, confesso. Antes de entrarmos na ordem do dia, pergunto se algum dos senhores vogais deseja usar a palavra antes da ordem do dia. Se alguém encontrou a resposta à pergunta que fiz no início disto, que é se convidamos ou não convidamos os padres. Eu acho que há um problema aqui, eu não sei quem é o padre tanto contestável. Amanhã vamos hastear a bandeira das Jornadas Mundiais da Juventude. Não mudou? Eu não sabia. Não, deve ter. Sim, da última Assembleia inventaram esta. Então, entrando na ordem do dia, em primeiro lugar, vem à reunião pública, como sempre, para validação por parte do Executivo, a proposta de pagamento de despesas dos agregados familiares ao abrigo do FES, ao contrário do que é hábito, baixou muito o valor este mês e, portanto, temos apenas um agregado apoiado com 150 euros. Mas deve ser circunstancial, espero eu. É uma extensão só. Okay. Pois, houve poucos atendimentos no mês passado, é isso? Poucos pedidos de atendimento. Pergunto se há algum dos senhores vogais deseja usar a palavra neste ponto.
Não registrando pedidos de palavra, passa à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade. Num segundo momento, vou deixar este para o fim com este. Este pode vir já aqui. Estamos a trabalhar com um nível de escrutínio e de transparência neste estabelecimento que eu nunca tinha visto. A próxima proposta é a seguinte coisa apaixonante. Proposta de decisão de adjudicação por ajuste direto simplificado para a formação de contrato de empreitada de instalação de grelhas de ventilação em PVC das salas de reuniões e execução de arrumo na sala de refeições interior da sede da Junta de Freguesia no valor de 3.000 euros. Isso aqui fazer o quê? Pergunto se alguns senhores vogais deseja partilhar alguma coisa sobre isto. Também não tenho nada sobre isso. Então passar à votação. Quem vota contra? Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Se calhar para as reuniões públicas, coisas de 3.300 euros podem, por ajuste direto simplificado, pode passar a ter despacho meu, não é? Não esqueça de vir para aqui. Estamos a ir para aqui chatear toda a gente. Pois. É mesmo, aqui tralha que mais acaba. Esta é importante. Estas duas são importantes. Vamos discuti-las em conjunto, mas votámos-las em separado. Primeiro, a proposta de decisão de adjudicação na sequência de procedimento pré-contratual por consulta prévia para a formação de um contrato de aquisição de serviços de elaboração de projetos de execução de empreitadas no valor de 44.000 euros. E a proposta de adjudicação para os levantamentos topográficos, eu deduzo que sejam conexos, no valor de 9.000 euros. No fundo, estes trabalhos preparatórios é o início, como sabem, estamos muito adiantados nos trabalhos de planeamento dos contratos de delegação de competências para este mandato e, portanto, do 1.600.000 euros que celebramos com a Câmara Municipal, eu diria que já todo ele tem estudo prévio e estávamos capazes de avançar e, portanto, no dia seguinte à assinatura do contrato, à Assembleia de Freguesia, fizemos uma reunião de executivo para abrir estes procedimentos de contratação que agora se concluem. Permitam-me só, e peço-vos desculpa, ia dizer, peço-vos desculpa que não verifiquei a proposta, mas é natural porque o proponente não sou eu, é Jaime Matos. Ganhou. Isto podia dizer quem é que ganhou o Sacramento Campos, é isso? Mas é barato o valor do projeto. Ou seja, qual é o total de obras disto? 1 milhão e? Isso era suposto dar pelo menos 60 ou 70 mil euros. Já há um preço baixo. Sim, é uma notícia extraordinária, mas... Pronto. Ao contrário, isso bem se recordam... Além desta boa notícia, sim, mas eu os preços da topografia ainda não sei de cor, peço desculpa. Não conheço os preços da topografia ao ano corrente. Ao contrário, se bem se recorda, o único problema que nós tivemos com os projetos, o mandato passado, foi pedimos os projetos todos ao mesmo tempo e, portanto, eles vieram chegando e não batiam certo com as maturidades das discussões, do arranque, do planeamento para do pipeline de obra para não confluir umas com as outras e, portanto, se bem se recorda, esse foi o problema que tivemos. Desta vez, aquilo que eu pedi aos serviços foi que ficasse combinado que os projetos são feitos um a um e não aos bocados de cada um. Portanto, estarão terminados, à medida que forem estando terminados, vamos lançando as obras, elas vão acabando e, portanto, não vamos ter tudo em obra ao mesmo tempo e os projetos, e um ano sem projetos. Pronto. Dar-vos nota que construirei ainda antes de ir de férias
o calendário da discussão pública dos projetos para que ainda possam ser alterados durante os trabalhos com o ateliê de arquitetura. Pergunto se algum dos senhores vogais deseja usar a palavra neste ponto. Não registro pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Pergunto quem vota contra os projetos primeiro. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. A proposta foi aprovada por unanimidade. Sr. Jaime, se pudesse, faz favor, por aí, que foi aprovado por unanimidade no cabeçalho, agradeço. Em relação aos trabalhos de topografia... Sim, escrevi. Aprovado por unanimidade. Pergunto se algum dos vogais deseja usar a palavra neste ponto. Não registrando pedidos de palavra, passa à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Jaime, faz favor, assinar. Agora, finalmente, proposta de decisão de abertura de um procedimento pré-contratual por consulta prévia para a formação de um contrato de aquisição de serviços de desenvolvimento e implementação de uma plataforma low-code para a freguesia de Campo de Rica. No fundo, isto é a sequência do trabalho que conhecem, que durou muito tempo, já identificado numa auditoria há algum tempo. Tentámos, até à última, aumentar a capacidade da plataforma que existia, software cujo nome não recordo, mas que decididamente não dava vazão às nossas necessidades, o crescimento da estrutura. A verdade é a gestão de informação e os fluxos de circulação de correio com a plataforma que tínhamos não funcionava. E, portanto, aquilo que temos é a criação de uma plataforma que permite gerir os fluxos de correio e permitam-me falar de correio lato sensu. Portanto, o telefonema que entra passa a entrar nesta plataforma e, portanto, acabou aquele problema que temos hoje de não saberem que software corre cada título de informação e que papel anda onde. Todos os e-mails que são calibrados para esta plataforma, e aqui isto permite que eu deixe de ter aquela coisa de ter o meu e-mail no site e ter que garantir que todos os e-mails passam por mim. Portanto, passam também a correr aqui, mas também garantir uma passagem de pasta mais eficaz, ou seja, em matéria de ação social, e sem me querer alongar muito, isto vai permitir que haja uma estrutura informática de acompanhamento dos casos. Pronto. E, portanto, é uma vantagem, é caro naturalmente, mas é assim. Há momentos em que, havendo disponibilidade para fazer os investimentos ficam feitos e não temos que nos voltar a preocupar com o assunto tão cedo. Pergunto aos senhores vogais se alguém deseja usar a palavra neste ponto. Não registro pedidos de palavra, pelo que passaremos à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Aproveitar só para dar nota que este é meu. Aproveitar só para dar nota que os senhores vogais, enquanto quiserem ir passando problemas informáticos para os serviços, é aproveitar que está em processo de contratação antes que esteja adjudicado, que aí já ninguém mexe em mais nada. Por último, e tendo em conta os valores, até vamos votar em conjunto. Sim, vamos votar em conjunto. Tenho duas propostas de contratação para um evento. Como sabem, começámos há mais de um mês. Já fizemos 2 momentos. Os testes em relação ao alargamento do Jardim da Parada, através da sua redução de trânsito automóvel e da retirada do estacionamento, ou pelo menos uma parte dele. Eu
por circunstâncias objetivas da vida, não tive condições de acompanhar o primeiro evento, mas também não aconteceu assim nada especial. Pelo que percebi, a maior parte das pessoas achou que o desvio do trânsito se devia a uma fuga de gás e, portanto, o teste não terá sido muito eficaz. Mas este segundo evento, tenho-vos a dizer que foi muito para lá das minhas expectativas. Devido a uma série de dificuldades de articulação com a Câmara Municipal, a divulgação não foi tão rápida ou com a antecedência que gostaríamos que tivesse sido. Mas a verdade é, passar no Jardim da Parada naquele domingo mostrava um público que nunca tínhamos visto, mostrava-me uma relação do comércio com a rua que não existe naquele jardim, em alguns estabelecimentos até bastante surpreendente. Não estava à espera que alguns dos estabelecimentos mais procurados fossem de facto os mais procurados naquele evento, e aconteceu muito mais do que eu esperava aquilo que se previa. E, portanto, se nós retirarmos os carros, as pessoas apropriam-se do espaço. Não tivemos reclamações de maior dos moradores do jardim, tivemos as reclamações previsíveis da retirada dos lugares de estacionamento. Mas também permitam-me ser muito claro. O jardim terá uma obra que lhe retirará uma parte muito considerável do estacionamento durante 2 anos ou 3 anos, e isso não é evitável. E nesses 3 anos a Câmara Municipal só não resolve o problema de estacionamento em Campo de Ourique, se for sua intenção continuar a arrastar os pés. Há 500 lugares projetados e com financiamento garantido há mais de 3 anos na EML. As obras não avançaram 1 milímetro desde das últimas eleições, por circunstâncias que não sou capaz de explicar, porque não me foram explicadas nunca. Há uma descoordenação entre o pelouro do urbanismo e o pelouro da mobilidade no que toca ao Pátio das Sedas, e eu, como não quero assumir, não sei, só me ocorrem 2 motivos para que um Presidente de Câmara não consiga resolver: ou não consegue pôr 2 vereadores de acordo, ou não tem essa intenção. Não vejo outro motivo. Em 2 anos, o Presidente da Câmara, em último caso, avoca a competência e despacha, porque é assim, é para isso que as câmaras têm presidentes, senão só tinham vereadores, eram todos vereadores e o problema estava resolvido. E, portanto, a Câmara Municipal, esse problema em concreto, tem a obrigação de o resolver com facilidade. A verdade é que a oportunidade de alargar aquele espaço depende desta escolha. E a escolha é, infinitamente, acharmos que o jardim pode ser um repositório de automóveis e não o espaço público mais qualificado que temos na freguesia. E isto é a escolha que temos para fazer, não temos outra. E, portanto, eu da minha parte tenho uma opinião muito clara. Achei que, por acaso, teríamos visitas para nos questionar, com uma dúvida que eu vi. Por falar nisso, eu depois queria, amanhã, ensaiar qual é a resposta ao tema estudos, que alegadamente há estudos em falta sobre o alargamento do jardim. Mas pronto, a nossa intenção para setembro, mais uma vez mantendo este caráter progressivo dos testes e da adaptação, é a proposta de fazer o mesmo que fizemos naquele domingo durante 9 dias, 2 fins de semana e a semana que une esses 2 fins de semana, tendo em atenção 2 coisas. Em primeiro lugar, que seja antes do arranque do ano letivo. Ou seja, não temos o problema, que é uma semana tensa para toda a gente por natureza, não aumentamos eventuais dificuldades de circulação que poderão existir com estas mexidas que vamos fazer durante os dias de semana, o que seria uma dificuldade duplamente agravada quando há crianças para entregar na escola primeira semana do ano, mas também não retiramos esses lugares de estacionamento nessa semana, que é tipicamente a semana em que o bairro volta ao seu pico de ocupação, à sua plenitude de funcionamento, e, portanto, onde teríamos efeitos mais agravados também, se esperássemos pela semana seguinte. A semana seguinte era a Semana Europeia da Mobilidade. No entanto, nós não somos ativistas de mobilidade. Nós temos um bairro para gerir e é isso que fazemos.
E, portanto, fazemos o ensaio na altura que é conveniente para quem cá mora e não na altura em que é conveniente para quem entende que é dono da razão em relação à mobilidade da cidade. E, portanto, e ao contrário do que alguns têm escrito, a discussão não se prende com quem dá graxa ou quem não dá graxa a decisores políticos. A questão de experimentar, fechar um quarteirão, prende-se com fazer bem feito para que as pessoas gostem do resultado e compreendam os efeitos e não para chatear, como alguns entendem que devem ser feitos alguns ensaios de mobilidade na cidade. É por isso que em Campo de Ourique há 4 anos que prevenimos atropelamentos com a redução da velocidade máxima e no resto da cidade fez-se uma gritaria, gritaram todos o que entenderam, continuam a morrer pessoas por falta de uma opção, que era uma opção que podia ter sido feita de modo tranquilo e não de modo polarizado artificialmente como foi. E, portanto, para este evento de setembro, que continuamos sem saber se contará ou não com a participação da Câmara Municipal, mas não prevejo que a Câmara tenha o desplante de proibir o evento, trago aqui as primeiras... Não me dito que era a abertura do concurso e há aqui uma coisa que é uma adjudicação. Ok. É isso, certo. Não, está ao contrário. Não são. Tenho uma abertura de um procedimento e uma adjudicação. Não, isso está bem, mas a adjudicação é que tenho mais dúvidas. Bom, vamos votar a abertura e a adjudicação eu despacho-a, porque está na minha esfera de poderes e, portanto, eu fico informado, mas eu preciso confirmar mais 2 coisas nesta adjudicação, nomeadamente o que é que acontece em caso de cancelamento do evento. É só por isso que não quero adjudicar isto hoje. Bom, pois é, tem que se ver o que é que está no contrato, só porque não tem o contrato anexo, vemos isso amanhã e despacho eu, mas ficou o executivo informado. No fundo é a contratação do insuflável e a compra de uns largos milhares de metros quadrados são 1000 metros quadrados de relva artificial que servem para o evento, mas principalmente servem para outras coisas ao longo do ano, nomeadamente nas escolas, onde temos um problema sempre com o piso, em particular para os programas de férias, e portanto fica comprado e não nos voltamos a chatear com este assunto que já não se pode ouvir. O total destes 2 valores são 10.000 euros. Eu pedi hoje um levantamento da totalidade dos custos com este evento para que possamos ter esta conversa. A estimativa de custos estava a rondar os 50.000 euros, da última vez que falei sobre isto. Era partilhado com a Câmara Municipal, mas dada a forma como a Câmara se comportou no último evento, não dou por certo que faça sentido que a Câmara se mantenha e, portanto, teremos porventura que rever alguns dos custos do evento, ou pelo menos tentar racionalizar aqui a coisa até ao mês de setembro, mas pronto. Se não se importam, votamos só a aquisição da relva, se faz favor. Proposta de abertura de um procedimento pré-contratual para ajuste direto para a formação de um contrato de aquisição de relva sintética no âmbito do evento placemaking realizado pela Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Dada esta nota, que eu não sei se consta do texto da proposta, mas que se não consta fazem depois o favor de inserir, e eu volto a assinar com essa nota, no valor de 5.500 euros. Pergunto se alguém deseja usar a palavra neste ponto, e este ponto leia-se abrangentemente as propostas que estamos a votar ou os eventos que passaram ou que passarão. Não registrando pedidos de palavra, passa à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Quem se abstém? Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Como é hábito e dada a hora, vamos abrir novamente as inscrições ao público. Eu não sei, temos aqui dois visitantes novos, eu não sei em que condição cá se encontram. Portanto, pergunto se alguém deseja usar a palavra. Muito obrigado.
Estamos só a dar nota que estamos a construir duas peças de... Estamos a construir uma peça de comunicação em conjunto com um dos movimentos que surgiram a quando da questão do metro, o movimento que eu julgo que se chama Metro no Jardim da Parada, e da arquiteta Rita Castelo Branco e do arquiteto Jorge Farelo. Diria que são assim os dois líderes do movimento. Eu não sei se aquilo está constituído, nem sei se aquilo tem chefe, mas eu acho que são eles. E estamos a trabalhar com eles num folheto que explique precisamente o que é este caminho, sendo que há uma nota que eu tenho dado a toda a gente e da qual não recuo, que é: as pessoas gostam muito sobre o tema superquarteirões, as pessoas leem todos a mesma história, vão todos ler o mesmo folheto de Barcelona, mas parece que não leem as últimas linhas, só leem as primeiras e depois devem-se cansar, ou leem um resumo de uma página e desistem a meio. E, portanto, ignoram uma parte essencial, que é a importância de que seja faseado, de que seja trabalhado com as pessoas. Porque o retirar dessa tensão torna o projeto num sucesso em vez de ser um fiasco. Ora, esse é um trabalho que é essencial para mim. Portanto, se tivermos que fazer algumas concessões no correr disto, faremos com naturalidade. Não tenho a intenção de... Lá está, eu não estou convencido que o futuro disto seja fazer uma capa de jornal como a primeira nova rua cortada ao trânsito. Portanto, é um caminho que se faz. Em relação ao resto, eu não sou de dar nota disto facilmente. Eu acho que há um respeito institucional que as freguesias têm que ter e que não lhes permite agir com determinado nível de comportamento de denúncia massificado. Eu não falto à verdade nas minhas intervenções, portanto, partilho toda a informação que tenho, mas não faço um excessivo alarido à volta de uma indefinição de determinado problema, a menos que a considere muito grave. Por exemplo, já escrevi sobre o problema do centro de saúde, porque esse eu acho que foi um problema grave e que... de enorme irresponsabilidade e que podia ter tido um enorme impacto na vida real de muita gente. Eu diria, em relação à Câmara Municipal ter decidido não construir um lugar de estacionamento em Campo de Ourique em 4 anos, eu diria que, em último caso, o Presidente da Câmara tem que se entender com o Presidente do Automóvel Clube Português, que é seu apoiante e mora cá, e, portanto, eles que se entendam. Vieram agora a anunciar, como se fosse uma grande revolução, que vão tentar negociar com os privados. Já sabemos que os privados não querem. Esta coisa de uma pessoa toma posse e entende, todos os que antecederam devem ter um problema grave. Como é que nunca ninguém pensou nisto? Se calhar já pensaram, se perguntassem, sabiam. Se não tivessem que mudar todas as administrações de todas as empresas, primeiro se calhar tinham alguém que soubesse alguma coisa de algo. Pronto, coisa que tem tido dificuldade em ter. E, bom, podíamos ter centro de saúde já. Se não tivéssemos andado um ano a empandeirar a Sociedade de Reabilitação Urbana, à espera de saber das eleições e se criava um governo ou não criava um governo, se calhar, com uma administração da SERU que não tivesse deixado de caducar todos os prazos para todas as adjudicações, já tínhamos centro de saúde, já tínhamos escola em Santa Isabel, bom, mas isso são outros 500. Isso é uma coisa. Outra coisa é denunciar ativamente coisas que eu diria, apesar de não ser essa a percepção do bairro, eu entendo que a construção dos 500 lugares de estacionamento é, apesar de tudo, uma questão lateral. Há um tempo para crescer nessa contestação. Há uma coisa que eu sei, só ofícios sobre este assunto e reuniões documentadas sobre este assunto, já tive mais de 10 seguramente, com todos os responsáveis e mais alguns. Quem não fez, não foi por falta de alerta. Só o Sr. Presidente da Câmara receberá, eu estou a acabar de rever o ofício, receberá ainda esta semana, aliás agora esperamos pelo fim das jornadas, antes de eu ir de férias, portanto antes do dia 10, receberá o 3º ofício anual sinalizando o mesmo problema. A partir daí há um caminho e, com toda a naturalidade, há alguns dirigentes partidários presentes na sala. Eu não sou, acho que também há um trabalho que deve ser feito pelos partidos e não pelas instituições. Eu, na minha condição de autarca unicamente, que é o que sou hoje, ao contrário de muitos outros presentes, acho que há um trabalho que deve ser feito pelos partidos. Se algum dia o meu partido me perguntar, é isto que transmitirei, também com muita naturalidade. Bom, muito obrigado a todos e até setembro.